Quando somos pequenos, adoramos uma boa mitologia. Ou melhor, adoramos mitologia. Alguns têm preferência pelos clássicos gregos, outros pelos clássicos romanos, alguns pelos egípcios, os nórdicos, dos povos nativos do Brasil. Porém, com o tempo, nós aprendemos que mitos e mitologias são mentiras. Estamos errados. Mito, a mitologia, não é uma mentira. Por mais que ela carregue em si uma questão um tanto quanto fantasiosa, o mito, a estrutura de um mito, ela tem a função primária de dar um sentido sagrado para a nossa existência. Como assim? Nós partimos de uma base de que a existência é algo sagrado, é algo divino, não necessariamente baseado naquele Deus que é o cara barbudo, né, sentado em cima da nuvem, querendo punir todo mundo, mas no sentido de que é algo magnífico, é algo incrível. Estar vivo é uma experiência extraordinária. E todas as coisas que existem no mundo, como essa roupa que eu estou usando, esses livros que estão aqui atrás, você, a câmera que nos filma, tudo faz parte dessa coisa magnífica que é a existência. Quando nós entendemos isso, nós começamos a dar valor a essas coisas, nós precisamos passar primeiro para as nossas crianças e depois para a nossa adolescência e os nossos adultos, histórias capazes de nos ensinar essas questões. Porém, o processo educativo, ele não surge de uma maneira, ponto, toma isso aqui para você e isso é verdade. Lembre-se só, quando você estava no colégio, você começou a aprender matemática, você aprendeu que existia o número 1, depois que aprendeu que existia o número 2, o número 3, os números naturais. Depois de um tempo, quando você solidificou aquele conhecimento, você foi apresentado aos números negativos. Depois você foi apresentado a outros números também, inclusive os números imaginários. Você vai aprendendo, assim como eu aprendi, e continuamos aprendendo em questão de escalas. Nós pisamos um degrau, dominamos aquilo, quando aquela informação ela está solidificada dentro de nós damos o próximo passo para acrescentar coisas ali, moldando aquilo que havia sido apresentado inicialmente. Então, quando nós contamos mitos, nós contamos contos de fada, nós estamos passando primeiro para uma população ainda mais jovem, as crianças, uma história para ela se familiarizar com determinadas coisas. Algumas dessas histórias vão ter uma moral muito clara, um ensinamento muito claro. Outras não vão ser tão claras assim, mas vão começar a familiarizar para aquela criança, para aquele pequeno indivíduo, uma estrutura narrativa que possui um significado sagrado. Com o passar do tempo, nós começamos a aprender outros símbolos, nós vamos aprendendo as chaves interpretativas daquelas histórias e começamos a entender o seu real significado, ou seja, não a literalidade da história, mas o que está ali dentro. Aqui no Pedra de Afiar nós temos uma playlist bem interessante contando sobre mitos e contos de fada, onde nós apresentamos algumas dessas histórias e te ensinamos a aprender quais são algumas das chaves interpretativas que tem ali dentro. Estudar um mito não é estudar uma mentira. Estudar um mito é estudar a história da humanidade, como o mundo se cria, como nós surgimos, como as coisas interagem entre si, mas sempre de uma maneira metafórica, para facilitar a nossa compreensão e passar essa informação com facilidade para todo o nosso processo de vida. Lembre-se, quando vocês estudavam no colégio, ou caso vocês ainda estejam no colégio, é muito mais fácil você decorar uma musiquinha te ensinando uma fórmula matemática do que você decorar uma fórmula matemática. E no momento no qual você para de utilizar aquela fórmula que você tenha decorado, um tempo depois você não lembra mais. Mas caso você tenha aprendido através de uma música, basta umas pequenas palavras que você resgata aquilo na memória. A sua memória traz para você essas informações e o conhecimento para aquele ponto da matemática volta para a sua vida.
A ideia dos mitos é justamente, a ideia dos mitos, a ideia dos contos de fada, é justamente fazer com que esse conhecimento não se perca. Por isso é muito importante aprendermos a estudar os mitos, valorizar a sua existência e entender, mais uma vez, que eles não são algo de natureza literal, embora a sua literalidade também possa ser utilizada, em alguns casos, para o nosso aprendizado. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal para receber mais informações de vídeos como esse, dá uma olhada naquela nossa playlist de mitos e contos de fada e até a próxima. Tchau, tchau!